Olá, amigos do canal, Pedro Ernesto mais uma vez. E no vídeo de hoje eu vou dar sequência à construção do barramento do torno mecânico caseiro. Agora que já foi feito os trabalhos de solda no barramento e ele já foi levado ao forno para realizar o alívio de tensão, acontece de aparecer algumas deformações que são geradas durante a solda ou mesmo deformações naturais do metal. E a gente precisa remover e assim garantir que as guias elas estejam tanto alinhadas quanto paralelas. E para fazer isso, nós vamos usar um método chamado de ajustagem. A ajustagem basicamente consiste em uma série de métodos que são feitos sobre a superfície que você quer realizar a peça e que elas aproximam cada vez mais a peça da especificação. Em máquinas operatrizes e ferramentas de precisão, geralmente elas se resumem a três estágios. O primeiro, que é o desbaste ou usinagem, o segundo, que é o rasqueteamento, e o terceiro, que é a lapidação ou polimento. O desbaste, propriamente dito, ele pode ser feito de duas formas: através de máquinas operatrizes, como um torno, uma fresa ou uma plana, ou utilizando métodos manuais como uma lixadeira, uma esmerilhadeira, uma lima, uma lixa. O método é remover a maior parte do material indesejável, deixando o mais próximo possível da, da medida desejada. O próximo método que vem é o rasqueteamento, que consiste basicamente do seguinte: você com uma ferramenta chamada rasquete, você remove materiais em pontos específicos marcados como alto, você vai correr uma superfície de referência, que geralmente é plana, ela é bem plana, você vai correr ela sobre o barramento com uma tinta de contato, e aonde ela marcar, indica que aquela parte está alta e precisa ser removido. Você vai fazendo isso repetitivamente até chegar na medida desejada. Na maioria dos casos, o rasqueteamento coloca a peça dentro da tolerância desejada. Digamos que você precisa trabalhar com uma peça que tenha 5 centésimos de precisão com tolerância de mais ou menos 2. Então ela pode ter 7 centésimos ou 3 centésimos. E o rasqueteamento te entrega isso. Às vezes você consegue chegar até na própria medida específica. E a maioria das máquinas operatrizes para por aí. Porém, quando você precisa que uma peça seja muito bem acabada e que tenha zero de tolerância, o rasqueteamento não é suficiente. Então a gente parte para o seguinte processo, que é o chamado de lapidação, que você pega uma superfície geralmente de dureza superior da peça a qual você está trabalhando e vai atritá-la usando uma pasta de desbaste de um material também mais duro, geralmente diamante ou carvão duro, e ela vai fazendo aquele desbaste bem fino da superfície e faz a peça ficar com um excelente acabamento, quase bem parecido com a cromagem e com a tolerância zero. Ela vai ficar exatamente na especificação. Esse barramento, quando eu comecei, as guias elas estavam desse jeito aqui, ó. Eu comprei elas no ferro velho, são guias de aço 1045. E aproveitando isso, eu queria dizer uma coisa que às vezes muitas pessoas perguntam, ou eu vejo em muitos vídeos caseiros, que a pessoa às vezes fala que não vai fazer o torno porque não tem acesso a barras 1045, ou que não tem material e tal. É, o aço 1020, para esse tipo de processo, ele pode sim ser utilizado, desde que você leve em consideração duas coisas. A primeira é que, ao fazer o barramento, você deve protegê-lo, evitar que caia ferramentas sobre ele, ou fazer uma capa de proteção para que não o cavaco não entre o barramento e o carro, para não desgastar. E a outra coisa é que o carro, que se você for optar por fazer por método de waffle, que é
soldando ou aparafusando várias peças, que também seja feito de aço 1020. Porque se você fizer o barramento 1045 e o carro 1020, os dois vão se desgastar muito rápido. Então, você pode fazê-lo desde que você siga essa recomendação. O que acontece? Eu já vi gente querendo fazer cimentação no barramento e que não dá certo e coisa do tipo. Não vale a pena, você vai gerar mais distorção, porque uma cimentação é um processo muito difícil para ser feito numa peça tão grande e não vai atingir uma dureza e não vai absorver carbono suficiente para que possa passar pelo tratamento. Você pode trabalhar com aço 1020 da forma que ele vem e contanto que o seu barramento esteja sempre lubrificado, o contato não vai acontecer diretamente sobre as peças, mas sim sobre aquela fina camada de óleo que vai ficar depositada sobre o barramento. Eu optei por 1045 porque como todas as peças do meu torno vão ser fundidas e as que terão contato com o barramento serão feitas de latão, o latão ele naturalmente ele absorve as vibrações geradas no processo, assim como o ferro fundido. É por isso que máquinas operatórias são feitas de ferro, porque o ferro ele é barato de ser produzido, ele dá um acabamento, ele tem uma boa resistência, ele aceita têmpera, ele aceita tratamentos posteriores e ainda absorve a vibração. Se eu fizesse o barramento com aço 1045 e os carros com o mesmo aço, o que ia acontecer era um fenômeno chamado de ressonância, que o que acontece? As vibrações geradas na placa, qualquer micro vibração gerada, ela tende a se espalhar por todo o barramento até chegar no carro e ela é amplificada. E aí a peça se danifica. E eu vejo muitas vezes as pessoas reclamando que o torno está apresentando vibração e em parte é por causa disso. Se você usa uma peça muito dura, uma guia muito dura, além de você não conseguir trabalhar com ela, porque você não vai ter como rasquetear, não vai ter como desbastar, você vai estar gerando mais vibrações. Como eu mencionei, o primeiro processo que você vai fazer é o desbaste. O desbaste ou usinagem ele pode ser feito de duas formas. A primeira forma, no nosso caso, seria você pegar este barramento, no caso o barramento do seu torno, e levar uma retífica de motores, por exemplo, ou um local que trabalha com fresagem, e pedir que seja feito um passe sobre toda a superfície. Isso vai deixar ou ele dentro da especificação ou muito próximo. E vai reduzir bem o trabalho de rasqueteamento. Caso você não queira investir tanto ou você não tenha acesso a uma retífica ou algo do tipo, às vezes a retífica se recusa a fazer, que na minha região aconteceu isso, uma das retificadoras não quis fazer por se tratar de aço, não sei porquê, o aço é bem mais fácil de trabalhar do que o próprio ferro fundido, o qual cabeçotes de automóveis são feitos. Você tem um outro método, que é o desbaste por meio manual, que você poderia usar uma lixadeira, uma esmerilhadeira, ou como foi o caso, eu utilizei uma guima. Você pode ver aqui que é uma guima dessas baratinhas, que você encontra em qualquer lugar, e você vai fazer um trabalho de ir esfregando a guima nessa direção. Essa técnica ela tem um nome, se chama murçar ou murçagem, e ela é feita com uma murça. A murça é uma guima cujos esses dentes eles são bem mais finos do que esse aqui, geralmente nos dois sentidos, de duplo corte, e ela dá um acabamento bem melhor. Quando a peça ainda está no estado bruto, é melhor você usar uma dessa e deixar a murça só para o final. Como eu não consegui encontrar uma na minha região, na internet ia demorar bastante para chegar e eu estava querendo dar sequência ao projeto, e de fato, como ainda vai receber o acabamento do rasqueteamento, eu utilizei uma guima dessa. E para que ela não se deforme, eu apoiei ela sobre essa barra de ferro fundido. Eu encontrei ela no ferro velho, ela já é usinada. Eu já testei, eu sei que ela tem uma boa planicidade e para o projeto ela atende bem. O que é feito é apoiar aqui,
para que a anima não se deforme conforme eu aplico peso sobre ela. Ela vai se apoiar sobre a barra e vai poder fazer o trabalho de maneira uniforme. O método de murçagem ele é bem simples. Você vai escolher um dos lados da anima e você vai apoiar sobre a superfície e vai fazer movimentos de desbaste nesse sentido, apoiando todo o peso sobre a peça de forma igual. Você não pode aliviar o peso. Você se posiciona aproximadamente um pouco recuado em relação ao meio da superfície e efetua o desbaste em toda a peça. Você vai fazer isso cerca de 50 vezes. E não é assim, você não pode fazer assim, porque você iria arruinar o seu barramento. A ideia é que você pegue no início do barramento e vá até o final. Feito isso 50 vezes, você vai mudar de posição e vai fazer o lado seguinte. Isso garante que você vai aplicar a pressão inicial de forma igual, porque a tendência é que no início você aplique mais peso do que no fim. Então isso poderia gerar uma distorção no seu barramento. Como você pode ver, ó, a superfície ela fica bem uniforme, muito poucos riscos que ficam. Inclusive esses riscos, eles, se você puder mantê-los, eles são interessantes, porque eles fazem com que o óleo fique preso aqui. O óleo ele não é varrido para o barramento. Então isso ajuda muito na lubrificação, que é uma coisa que é feito nas máquinas feitas pela indústria, é deixar isso juntamente com o rasqueteamento. Olha aí que bacana, ó. Algumas vezes que eu fiz, ó, já removeu bastante cavaco da superfície, ó, e deu uma superfície com acabamento muito bom. Com a murça, vocês obteriam um acabamento muito melhor. Mas como eu disse, ainda vai ser feito outros processos aqui. Não há uma necessidade de você estar deixando de fazer só porque você não tem a ferramenta específica. Depois que vocês terminarem o processo de desbaste, vocês vão se deparar com um problema. A superfície, ela parece plana, mas ela pode não estar, como de fato ela não está. Isso acontece porque a anima ela tende a copiar as variações que existem no barramento. Conforme ela vai deslizando, ela não remove os pontos, as curvaturas, as ondulações. E para fazer isso, você vai utilizar Você precisa visualizar, você precisa de um método visual para poder remover isso. Para você dar sequência, que seria o rasqueteamento. O rasqueteamento você vai com a ferramenta removendo os pontos específicos até que a superfície fique perfeitamente plana. E aí vem a segunda parte, que é o desempenho de granito. Eu consegui uma pedra dessas e apliquei sobre ela uma tinta de contato. Ela me parece bem plana, ela tem um bom acabamento e eu sei que ela foi retificada em uma fresadora, uma fresa de pedra. Vamos atestar, vamos usar ela como referência para poder testar a planicidade do barramento.
como vocês podem ver, ó, eu tenho uma excelente visualização. Ó, eu tenho pontos de contato aqui, nesta parte, naquela parte, aqui. Então, obviamente, eu devo deduzir que o barramento ele está curvo, porque só houve contato nas pontas. Mas isso é um erro. Eu não sei dizer exatamente se essa curva ela se encontra no barramento ou na pedra. Eu não tenho como atestar isso. E simplesmente correr o relógio comparador também não vai adiantar, porque eu preciso que a base esteja apoiada em uma superfície de referência plana. Porque se eu correr o comparador aqui, com a ponta de prova aqui, e aparecer alguma variação, eu não vou saber se está na base ou se está na ponta. Então, mesmo que eu corra a ponta lá e aqui, eu não vou saber o ponto específico. E isso coloca a gente numa situação complicada. Eu preciso de uma superfície de referência plana. E vem o próximo problema, um desempenho de granito retificado, certificado e calibrado, ele custa mais de R$ 1.000. É muito para uma oficina de hobby. O que eu faço? Você tem como um método chamado o método de engenharia dos 3 pratos, que visa, através de nenhuma superfície plana, você obter 3 superfícies totalmente planas que vão servir para você fazer a maioria das suas máquinas, testes e métodos caseiros que você precise. E para fazer isso, vai ser o que eu vou dar início na nova série de vídeos, que vai ser construindo um desempenho de granito caseiro, usando essas 3 pedras como referência. Eu peço que você se inscreva no canal, curta e compartilhe e ative o sininho para você receber notificação sempre que eu lançar um vídeo novo. Se você gostou, deixa um like. Queria desejar a todos vocês, mesmo que um pouco atrasado, um feliz ano novo e até o próximo vídeo.